Hoje, então, é o último dia da cúpula do BRICS, essa aliança que envolve países do sul global, 11 países, que está neste ano sob a liderança do Brasil. Vamos trazer imagens aí, então, dessa cúpula lá no Rio de Janeiro. Hoje é o último dia, ainda há pouco o presidente Lula fez, então, uma fala no BRICS, também respondeu à imprensa, várias perguntas da imprensa, e um dos grandes assuntos do dia foram as postagens feitas pelo presidente norte-americano Donald Trump. Esse evento, a cúpula do BRICS, hoje então é o último dia e contou aí com a participação de mais de 30 autoridades mundiais, entre eles representantes da China, da Rússia, da Índia, da África do Sul, entre outros países que fazem parte do bloco. Aí então está essa imagem do presidente Lula, que falou há pouco. Lula então fez um balanço desses dias de evento, disse que um dos objetivos, né, desse compartilhamento, aí dessa cooperação entre os países é diminuir a fome. Também falou sobre a questão da saúde no mundo e também outras formas de cooperação e apoio entre os países. E claro, Lula falou bastante sobre essas publicações de Donald Trump, que a gente traz aqui para você agora no Poder Expresso, que teve muita repercussão e continua tendo repercussão aqui no país. Bom, a primeira é essa que você vê aí na tela, em que Trump diz: tenho o prazer de anunciar que as cartas tarifárias dos Estados Unidos e acordos com diversos países ao redor do mundo serão entregues a partir das 12 horas, horário dos Estados Unidos, desta segunda-feira. A gente já teve várias repercussões em relação, né, a esse anúncio de Trump, que daqui a pouco a gente traz também a nossa correspondente em Washington, Patrícia Vasconcelos, para comentar. Mas, além disso, Trump fez uma outra publicação dizendo o seguinte, que qualquer país que se aliar às políticas anti-americanas dos BRICS pagará uma tarifa adicional de 10% e que não haverá exceções a esta política. Já fazendo, então, mandando esse recado diretamente aos representantes dessa cúpula do BRICS que está acontecendo aqui no Brasil. E para comentar sobre esse assunto, vamos conversar agora com a nossa correspondente em Washington, Patrícia Vasconcelos, que está acompanhando diretamente lá da Casa Branca todas essas movimentações, inclusive uma segunda-feira, né, Patrícia? Muito boa tarde a você. Bastante corrida e a gente já teve vários anúncios, não é isso? É isso, Sônia. Boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o Poder Expresso. A coletiva da porta-voz da Casa Branca terminou há pouquinho. Por alto, ela falou sobre o BRICS, mas não disse se o Brasil está na lista, né, dos 12 países que vão receber as cartas, né? Ela mostrou as duas cartas que os líderes da Coreia do Sul e do Japão vão receber, com o aumento da tarifa, né, de exportação, para eles exportação de 25%, e como Trump anunciou, outras cartas vão ser emitidas, né, nas próximas horas. Ele tem algumas ordens executivas para assinar às 4 horas da tarde, agora é 2h36, então, por enquanto está fechado para a imprensa, Soane, mas se abrirem, aí, obviamente, os jornalistas terão a oportunidade de perguntar para ele, né, sobre isso. E, Patrícia, várias questões, né, sobre esses recados já passados e também essa expectativa do mundo em relação a essas tarifas. Uma delas é em relação a essas cartas, então já é uma mudança de postura do governo. Então, o fim das tentativas de negociações ali e os Estados Unidos passam a enviar carta. Essa vai ser a política a partir de agora, é isso? Precisam entender, acho que precisamos, né, perguntar para o presidente norte-americano exatamente o que o levou a tomar essa decisão depois do evento que já aconteceu há várias semanas aqui, quando ele apresentou, né, aquela tabela com as várias tarifas impostas aos diferentes países, né, o Brasil 10%, e depois daquele primeiro momento, daquela definição, negociações bilaterais obviamente aconteceram, né? E agora essa mudança das cartas, né, assinadas pelo presidente. Por que assim, né? Por que em forma de carta também? Então, acho que são perguntas que precisam ainda ser feitas pelo
para o presidente e também para a equipe dele econômica, né, Suane? Mas é fato que uma nova mudança aconteceu. E aí, em relação ao BRICS também, a gente tem esse último dia de cúpula aqui no Brasil, reunindo os principais líderes do bloco, e um dos pontos que se destacou, inclusive na coletiva do presidente Lula, foi essa resposta, essa reação a essas postagens de Trump, em que ele primeiramente fala sobre o BRICS. Sobre isso, né? O que tem levado o Trump, então, a se posicionar em relação a essas políticas que seriam anti-americanas? Mas isso ele sempre falou, no primeiro dia, na verdade, quando ele chegou aqui no dia 20 de janeiro, à noite, que ele já assinou as primeiras ordens executivas. Um colega espanhol, inclusive, perguntou sobre o BRICS e, à época, no dia 20 de janeiro, o Trump até fez uma piada, e eu encaro isso como uma crítica, um trocadilho que ele fez. Ele disse, mas a Espanha é BRICS, e muitos colegas, na verdade, noticiaram dizendo que ele tinha se confundido, mas eu entendo que o presidente Trump ele foi irônico e ele fez uma crítica, né, ao governo espanhol pelo fato de ser alinhado politicamente, né, ao Brasil, por exemplo, ser um país, ser de esquerda, e foi uma crítica que o Trump fez naquele momento. E naquele dia 20 de janeiro, quando ele chegou aqui e assinou as primeiras ordens executivas, ele disse, eles não vão se atrever a fazer isso porque eles vão ter que pagar caro se o fizerem. E aí ele se referia ao fato da proposta, né, até do presidente Lula, e que isso já vem de bastante tempo em fazer o comércio entre os países do bloco em outra moeda que não o dólar. E o Trump sempre se colocou muito contra isso. Então não é de hoje que ele faz essa crítica, e é daí que vem esse pensamento e essa afirmação do presidente daqui, Suane, em falar que é uma tese, uma teoria, uma política, né, dos países do bloco que ele chama de anti-norte-americana. E aí, um último ponto, qual é a expectativa em relação a hoje ainda aí na Casa Branca, em relação a esses anúncios? Bom, é isso. O Trump, ele às 4 horas da tarde, ele assina várias ordens executivas, desconta do que se trata. Geralmente é assim, eles anunciam bem em cima da hora mesmo. A gente tem a expectativa de que nesse momento, né, possamos saber exatamente a lista dos países que serão incluídos nesses 12 países, né, que a porta-voz já avisou que são 12, que vão ter o aumento das tarifas de importação e exportação. E tem o Benjamin Netanyahu, que ele está hospedado aqui na Blair House, aqui do lado. Ele vai ter um jantar de trabalho com o Trump hoje às 6 horas da tarde, um jantar de trabalho totalmente fechado à imprensa. Normalmente os líderes, quando chegam aqui, a gente consegue acompanhar, fazer as chegadas, imagens e ver o líder chegando. Ele não vai chegar por essa parte onde a imprensa fica, ele vai chegar pela parte de trás, pelo menos isso é o que está previsto, e não há nenhuma coletiva de imprensa agendada entre os dois líderes, Suane. Então a gente percebe que é um cuidado, né, da administração em lidar com o tema Israel-Gaza, uma expectativa de que os dois, né, terminem de costurar um acordo de cessar-fogo. O Qatar está intermediando junto ao Hamas, e é preciso saber, enfim, como os dois vão lidar com essa questão, sabendo que o Qatar e outras lideranças árabes também intermediaram. Sobre a coletiva que aconteceu há pouco, a porta-voz não repercutiu a postagem do Trump há pouco, em que ele se refere ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Sei que isso também repercutiu aí no Brasil, mas não foi um tema que foi tratado aqui na coletiva de imprensa. Ela foi questionada sobre a porta-voz, sobre BRICS, mas não falou se, enfim, o nosso Brasil vai ser incluído aí na lista dos 12 países. Tem uma coisa que não ficou clara também, Patrícia, totalmente clara, se essa mensagem ela se refere, né, somente aos BRICS, se vai também se referir àqueles que de alguma forma, de que forma seria esse apoio a essas políticas exatamente? Isso também não ficou muito claro aqui pra gente. Isso também já foi falado em algum momento? É uma coisa que também é a se questionar exatamente como seria essa aliança aos BRICS?
Não, é uma coisa a se questionar. Na verdade, isso que saiu do BRICS foi o Trump mesmo que disse ontem, domingo, Soane. Ele não teve oportunidade, a gente, na verdade, não teve oportunidade ainda de falar diretamente com o presidente hoje, segunda-feira. Até agora, o único evento para a imprensa foi essa coletiva de imprensa com a porta-voz. Então, o que a gente tem é o que disse o presidente dos Estados Unidos ontem, domingo, e o que ele publicou nas redes sociais. Ele usa muito a Truth Social, né, para se pronunciar. Então, isso a gente ainda precisa aguardar. O que a gente sabe é exatamente isso, que ele tem já uma crítica o bloco, né, defende para comércio multilateral, né, ter o direito de fazer comércio multilateral em outra moeda que não o dólar, né, e para que esses países possam se alinhar, né, economicamente de outra forma, e é isso que o presidente dos Estados Unidos chama de política anti-norte-americana. E sobre o tweet, né, sobre a publicação que ele fez na Truth Social em relação ao ex-presidente, falamos aí que o presidente Lula já comentou. O que temos até agora é a publicação do presidente Donald Trump, porque a porta-voz não se referiu sobre isso, e a colega, quando perguntou, também não fez essa pergunta. Patrícia Vasconcelos, qualquer atualização, estamos à disposição. Se não puder entrar com a gente também, se quiser mandar mensagem também atualizando, se tiver, né, qualquer atualização a respeito disso, a gente está à disposição aqui no Poder Expresso. Vou me despedir de você, mas quero saber também, né, nessa sua despedida, se você tiver alguma informação também sobre uma possível ida do presidente Trump ao Texas. Eu soube que ele deve ir, sim, pode ir na sexta, isso. Está confirmado, ele vai na sexta-feira. Foi o grande tema, na verdade, aqui da coletiva, né? Mais de 80 mortes confirmadas lá no Texas, ainda tem 40 pessoas desaparecidas. Entre os desaparecidos são 10 meninas e uma coordenadora do acampamento. Essas meninas estavam participando de um acampamento num feriado prolongado aqui, Soane, porque foi dia 4 de julho, independência dos Estados Unidos. Então foi feriado na sexta-feira, um feriado prolongado. E a enxurrada, aquela chuva muito intensa que provocou, né, o transbordamento do rio, foi da noite de quinta-feira para sexta, Soane. Então são imagens essas que vemos aí agora. Você pensa que a água subiu, Soane, 9 metros em 2 horas. Então não houve tempo para nada mesmo. As pessoas foram ali, né, tomadas pela água, foram levadas pela enxurrada, e o que as autoridades daqui querem entender é porque o Serviço de Meteorologia se havia como prever que a água ia subir tão rapidamente em tão pouco tempo, né? Normalmente a gente tem os alertas meteorológicos no celular quando há risco de enchente, soa o celular, né, aqui nos Estados Unidos, mesmo que essas pessoas tenham recebido, se elas sabiam que ia ser dessa forma. Exatamente, Patrícia. Inclusive, eu já estive algumas vezes, mesmo sendo visitante, né, sendo turista, você também recebe esses avisos, né? Então, realmente fica esse questionamento. Patrícia, muito obrigada pela sua participação aqui no Poder Expresso. Continuamos à disposição. Um ótimo trabalho para você aí diretamente de Washington, minha amiga. Até. Até, obrigada.